A prefeita de Boa Viagem, Aline Vieira, divulgou nota de esclarecimento acerca de sentença proferida pelo juízo da primeira vara da comarca de Boa Viagem, tratando do descumprimento do teto de despesa com o pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A ação civil pública sobre improbidade administrativa foi ajuizada pelo Ministério Público do Ceará em 14 de agosto de 2019. A gestora divulgou uma nota de esclarecimento em que diz: recebi a prefeitura com o percentual de gastos com pessoal acima do limite. Após enorme esforço, conseguimos fechar o ano de 2019 dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme atestou o Tribunal de Contas do Estado, através da certidão 251/2020. Esse processo, sentença, não causa prejuízos a uma eventual candidatura nossa à reeleição. Vou recorrer ao tribunal para corrigir essa injustiça. Recebemos agora, gente, o advogado que representa a gestora, Júnior Bonfim, que explica essa decisão. Coloca aí o doutor na tela comigo. Doutor Júnior Bonfim, seja bem-vindo ao programa Ceará Verdade, meu amigo. Doutor Júnior, explique pra gente essa decisão aí, doutor, sobre esse problema aí, né, com a prefeita de Boa Viagem, a Aline, essa nota, né, de esclarecimento, ela divulgou. Fique à vontade. Pois não, eu lhe agradeço o espaço e quero dizer que é muito importante a gente poder, nesse momento, prestar esses esclarecimentos. Primeiro, explicar o que é o processo e, segundo, os seus efeitos, certo? Ok. Esse processo, meu caro, ele tem problemas periféricos e centrais que nos levam a afirmar que ele será tranquilamente, essa sentença será tranquilamente anulada pelo Tribunal de Justiça. Por quê? Porque ocorreram atropelos que ferem o devido processo legal e atraem os consectários da nulidade para ele. Digo, o processo, houve uma antecipação do julgamento de mérito do processo e que atropelou a instrução processual. Como todo processo, quando ocorre uma denúncia contra uma pessoa, e no caso da improbidade funciona assim, após o despacho recebendo a ação, o juiz intima a parte para que ela apresente a sua contestação. E na contestação, a gestora protestou pela produção de todas as provas admitidas em direito. E o juiz, ao invés de, na sequência, realizar a chamada instrução probatória, ou seja, abrir o espaço para a juntada dessas provas, resolveu antecipadamente e sem dar ciência às partes já proferir a sentença definitiva no processo. Esse é um tipo de atropelo que o nosso código veda. Por quê? Porque ele é um tiro no direito constitucional à ampla defesa. Como a gente sabe, a nossa Constituição consagra as partes em processos judicial ou administrativo que elas possam exercer o direito à ampla defesa, ou seja, possam se valer de todos os meios para apresentar suas razões de defesa. E essas provas podem ser de natureza documental, testemunhal, pericial, de qualquer natureza que for. A parte tem o direito de suscitá-las e o juízo, seja ele qual for, é obrigado, por dispositivo constitucional, a facultar e analisar quais são essas provas que estão sendo alegadas pela parte. E isso não foi facultado no caso da gestora de Boa Viagem, da prefeita de Boa Viagem. Houve um julgamento antecipado da lide, e mais, quando o juiz vai julgar antecipadamente um processo, ele tem que dar ciência às partes. Para quê? Para evitar a surpresa. Que ninguém pode ser surpreendido por uma decisão
que atropela todos os passos normais do processo, Okay. O chamado devido processo legal. E foi isso que ocorreu lá. Além disso, só para você ter uma ideia de um outro atropelo, ele intimou o município de Boa Viagem para que o município se manifestasse no processo. E a própria Secretaria do Fórum certificou que o prazo para o município se manifestar só terminava ontem, dia 24, sexta-feira. Na quinta-feira, o município se manifestou, só que a sentença já tinha sido lavrada e publicada no início da semana. Ou seja, há uma série de problemas nesse processo que nos levam a crer que essa sentença será totalmente anulada por conta desses equívocos no âmbito da segunda instância, ou seja, aqui no Tribunal de Justiça. O doutor Júnior Bonfim, essa sentença prejudica a pré-candidatura da prefeita Aline? Absolutamente, de maneira nenhuma, não prejudica de maneira nenhuma. Por quê? Porque as pessoas não sabem, a maioria não sabem, mas os que são versados nas letras jurídicas sabem muito bem que a chamada lei das inelegibilidades, a chamada lei da ficha limpa, com as alterações que ocorreram a partir dela em 2015, ou em 2010, melhor dizendo, ela estabelece uma alínea específica para as decisões em relação a ações de improbidade. E o que é que diz essa linha, que é a linha L? Eu posso até ler rapidamente porque é curtinha. O que é que ela diz? Que ficam inelegíveis os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Ou seja, não é toda condenação em improbidade que torna a pessoa inelegível. Para gerar a inelegibilidade, a sentença de improbidade tem que, primeiro, atestar que houve ato doloso de improbidade administrativa. O que é o ato doloso? É aquele que você pratica mesmo sabendo que ele não é certo. Segundo, esse ato tem que importar lesão ao patrimônio público. E terceiro, tem que ter enriquecimento ilícito do agente comprovado nos autos. No caso dela, nada disso se afigura, correto? Por quê? Porque qual é a denúncia do processo? É de que o município de Boa Viagem estava gastando acima do limite legal com seus servidores, com o pessoal. A verdade dos fatos é que a prefeita já recebeu o município com o limite extrapolado, recebeu com o limite acima de 60%. E ela foi reduzindo, porque você não pode, e é esse o grande debate que se trava no âmbito do direito, é que essas decisões que importam redução de folha de pessoal, elas não podem ser levadas a cabo causando prejuízos à população. Você há de convir, e tem ciência disso, o município de Boa Viagem é um dos maiores municípios em extensão territorial do estado do Ceará. O que é que isso quer dizer? Que um distrito, por exemplo, como o distrito da Guia, que dista quase 50 quilômetros, cerca de 50 quilômetros da sede do município, a população que mora naquele distrito tem, assim como a população da sede do município, igual direito aos serviços básicos prestados pelo poder público, ou seja, direito à saúde, direito à educação, assistência social, etc. E para que a prefeitura preste esses serviços públicos obrigatórios, ela tem que ter pessoal lá. Tem que ter gente lá executando esses serviços. Então ela não pode assumir uma prefeitura e simplesmente cortar tudo para obedecer o limite. O que é que ela foi? Ela foi fazendo ajustes sem causar prejuízo aos serviços públicos essenciais obrigatórios. E assim fez.
e foi reduzindo ao longo do período, e no ano passado conseguiu a façanha de deixar o município dentro do limite legal. Pois bem, apesar de todo esse esforço hercúleo, e aí você vê logo um outro defeito desse processo. Por quê? Porque a gente sabe que quando alguém dá causa a um problema, tem que ser acionado no processo. Chama-se litisconsorte, ou seja, ele está consorciado naquela lide. E no caso de Boa Viagem, era para ter sido chamado ao processo o ex-prefeito. Por quê? Porque foi ele que entregou para a atual gestora o município com limite extrapolado. Pasme, mas não foi chamado ao processo. É mais uma nulidade, é mais uma irregularidade patente nesse processo. De maneira que, por tudo isso, respondendo pontualmente à sua pergunta, eu quero lhe dizer, esse processo não gera nenhuma inelegibilidade, porque nem ela causou ato doloso de improbidade, pelo contrário, ela pegou a situação ímproba e consertou, não causou lesão ao patrimônio público, porque pegou o patrimônio público gastando um valor exorbitante com o pessoal e reduziu ao limite, e muito menos, e nem se cogita isso, em nenhum momento se cogitou isso, de que ela enriqueceu ilicitamente por conta dessa ação, já que é uma ação adstrita à folha de pagamento. De maneira que, por tudo isso, com tranquilidade, nós podemos afirmar para todos os seus ouvintes, não gera inelegibilidade. Mesmo que nos mesmos termos essa sentença fosse confirmada hoje pelo Tribunal de Justiça, ainda assim não causava inelegibilidade. Por quê? Porque nem há ato doloso, nem há lesão ao patrimônio e nem há enriquecimento ilícito da gente. Ok. Doutor Júnior Bonfim, muito obrigado. Leva um abraço ao povo bom de Boa Viagem e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Eu agradeço a você por esse espaço que nos disponibiliza nesse dia especial, que é o Dia do Escritor, e que Xaramubim tem grandes nomes da literatura, profetas e poetas, o lendário Antônio Conselheiro, que já partiu, e o atual, vigente ainda entre nós, Fausto Nilo, um dos maiores letristas do nosso país. Em nomes deles dois, eu saúdo a toda a população desse estimado município e dessa sedutora terra. Muito obrigado.